cumprimentar a você. Mais um programa da série Nossa Classe, dos estúdios da Band, aqui em Brasília, para levar a melhor informação para você, acompanhando os temas empresariais, os temas políticos e o dia a dia do nosso Congresso Nacional, trazendo sempre aqui personalidades. O Nossa Classe é um produto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com veiculação em todo o Nordeste, nas emissoras Band de Salvador até São Luís, no estado do Maranhão. E claro, também você acompanha aí pelas nossas redes sociais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só no YouTube somos, junto com você, 1.240.000 pessoas que têm acompanhado esse programa através do YouTube da Band Nordeste. E a alegria de hoje, trazer aos estúdios um jovem parlamentar, um empresário muito bem sucedido no estado do Piauí, que buscou a carreira política e está com 3 anos e meio como deputado federal aqui na capital brasileira. Ele que tem estado à frente de temas importantíssimos, não só para o Piauí, mas também para o país. E está hoje à frente de uma das mais importantes comissões da Casa, que trata de um tema necessário para todo o país, que é o desenvolvimento econômico. Estou falando do deputado Jadiel Alencar, republicanos do estado do Piauí, que é o nosso convidado de hoje. Primeiro que tudo, amigo, a alegria de reencontrá-lo e agradecê-lo por atender o nosso convite para vir conversar com o nosso telespectador. Napoleão, é uma grande alegria poder receber o convite da sua pessoa, da Rede Bandeirantes, poder estar aqui conversando com o Nordeste quase todo, em especial com o nosso estado do Piauí, falando de temas importantes para melhorar a qualidade de vida da nossa população, para levar desenvolvimento, levar boas políticas públicas. Esse que é o papel de um deputado federal, legislar bons projetos de lei para melhorar a vida do nosso povo e levar investimentos para que possamos ter ações direto na ponta, nos municípios, nos estados. E temos buscado fazer isso. Perfeitamente, a gente tem acompanhado isso aqui em Brasília. Antes de entrarmos, evidentemente, na vida legislativa, falar um pouquinho do Jadiel. O Jadiel é empresário, aquele cara que a gente conhece, determinado, muito executivo nas suas ações. Essa experiência de 3 anos e meio, agora do outro lado do balcão, como parlamentar, está atendendo aquilo que o senhor esperava, está dentro da realidade de quando o senhor se elegeu, do que poderia cumprir no Congresso Nacional? Olha, Napoleão, está sim. Eu, quando me determinei, junto com a família, os amigos, o estado do Piauí, a colocar o nosso nome à disposição de disputar uma vaga de deputado federal aqui no Congresso Nacional, na Câmara, nós sabíamos dos desafios, mas entendíamos que a política ela era o único mecanismo, um instrumento de transformação para que nós pudéssemos levar as boas ações que já tínhamos, os bons processos definidos na iniciativa privada, os bons resultados para a iniciativa pública, poder ter processos céleres, desburocratização, ter investimentos em áreas importantes, poder fortalecer áreas como o esporte, fortalecimento da saúde, levar, descentralizar setores importantes como saúde, educação, trabalhar a universalização das escolas, o tempo integral, a capacitação para colocar os jovens no mercado de trabalho. Então, assim, são muitas ações que, enquanto empresário, iniciativa privada, nós tínhamos as ideias, sabíamos como poderíamos fazer para fazer isso acontecer, mas não tínhamos o instrumento do mandato da política. Então, ter o instrumento do mandato, tendo boas ideias, sabendo como executar isso, a política ela passa a ser um grande instrumento de transformação para a vida das pessoas. Aliás, nessa linha, o senhor falou em jovens e falou em perspectiva, em abertura de mercado. Eu diria ao senhor com muita sinceridade que eu fiquei assim surpreso quando há alguns meses, anos atrás, o senhor conversava comigo e falava aquela ideia, junto ao Google, de levar para o estado do Piauí, de abrir mercado, do ponto de vista digital, oferecer oportunidades àqueles jovens. Como é que está exatamente essa ação e qual tem sido o resultado prático disso, Jadiel? Olha, Napoleão, o Brasil, o mundo vive a era da indústria 5.0, né? Transformação digital é sem sombra de dúvida uma das pautas mais importantes, falando de mundo hoje, de mercado global. E a gente precisa preparar
os nossos jovens para o mercado de trabalho, principalmente nesse mundo digital, na indústria 5.0. Então, nós tivemos algumas ações no estado do Piauí, tivemos uma ação coletiva com a Meta, da Metaverso, fizemos no Centro de Convenção, em parceria com a SEDUC, com o IFP. Foi uma ação brilhante, onde foram capacitados mais de 1.000 estudantes do estado do Piauí, saíram de lá com o diploma da Junior Active e da Meta para que pudesse fortalecer a sua grade curricular para o mercado de trabalho. Nós tivemos outras ações menores, pontuais, que também ajudaram muito a fortalecer tanto a SEDUC como a Secretaria de Inteligência Artificial, o governo do estado, um governo que tem à frente o governador Rafael Fonteles com uma visão muito desenvolvimentista, que tem buscado implantar no estado do Piauí o estado mais digital, mais tecnológico do Brasil. O estado do Piauí hoje, para você abrir uma empresa hoje, você leva menos de 4 horas em quase todos os quinais, aqueles que a legislação permite. Então, assim, isso soma a nossa visão de capacitar o jovem, colocar no mercado de trabalho, trabalhar a articulação aqui em Brasília, trabalhar projeto de lei, trabalhar investimento, com toda a vontade de fazer acontecer e os instrumentos que o governo do estado tem lá. Então a gente tem feito essa parceria. E teve essa coisa da ação parlamentar do ponto de vista de abertura de mercado e de abrigamento dos jovens, mas teve também o legislador preocupado com a criança e adolescente na internet e com o ECA Digital, que o senhor tão bem propôs aqui em Brasília, né, deputado? Sim, nós precisamos separar muito bem. A internet é um instrumento educativo dos mais importantes que nós temos na atualidade, mas a internet não pode ser terra sem lei. Nós não podemos ter as nossas crianças, os nossos jovens na internet sem um controle parental, sem mecanismos bem definidos de controle, para que nós possamos saber com quem que essas crianças estão lidando, o que essas crianças estão acessando, como é que nós podemos fazer essa verificação etária, quanto tempo que essas crianças podem passar na internet, quais conteúdos essas crianças podem acessar, seja desde de chats, lootbox, a conteúdos pornográficos, a automutilação, a jogos que elas possam estar conversando com adultos disfarçados de outras crianças que possam estar buscando ali uma adultização, uma sexualização, um conteúdo pornográfico. Então, realmente, nós conseguimos fazer uma relatoria com muito diálogo, muitas reuniões técnicas, audiências públicas, diálogo entre parlamento da direita, do centro e da esquerda, e conseguimos fazer um fechamento, uma relatoria excepcional, reunindo de parlamentares do PL a parlamentares do PT, numa mesa onde nós conseguimos chegar a um denominador comum. Qual é o denominador comum? A pauta da família, a pauta do Brasil, proteger as nossas crianças. Inclusive com um caso já aqui agora no Distrito Federal, julgado e condenado exatamente em cima dessa ação. Muito pouco tempo atrás, o presidente Lula sancionou a Lei 15.211 de 2025, o ECA Digital, e hoje nós já temos julgado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pegando o embasamento no ECA Digital, na Lei 15.211. Então, a gente realmente hoje vê que as plataformas, as Big Techs, elas se adequaram já quase que todas as normativas que o ECA Digital propõe, o que essa lei traz, e realmente lei boa, Napoleão, é aquela que funciona. Então agora cabe... De lá no Nordeste é aquela que pega, né, Jadiel? Cabe agora ao deputado Jadiel Alencar, que é pai, cabe a todos os responsáveis legais, seja o pai, a mãe, o padrinho, o tio, a poder também verificar se está funcionando na prática, se o que as nossas crianças estão acessando está tendo esse controle. Também os órgãos de controle, a ANPD, o Ministério Público,
os próprios canais de denúncia, os mecanismos de verificação dessas plataformas. Então, eu estou muito feliz, sem sombra de dúvida, um dos projetos de leis mais importantes dessa legislatura. Ficamos felizes em ver que o presidente Lula, alguns meses atrás, em seu discurso na Organização das Nações Unidas, fez uma fala muito forte em enaltecer a aprovação do ECA digital, levando o exemplo do Brasil para o mundo, né? Perfeito. De que se é possível sim combater todos esses problemas de pornografia, sexualização, adultização, proteger as crianças e o adolescente na internet sem trazer censura, sem trazer vedação à liberdade de expressão. Então o Brasil realmente leva um legado para o mundo. Perfeito. E aproveitando essa coisa de jovem e adolescente, a sua visão, a sua preocupação social que a gente pode observar no tratamento do espectro autista. São vários itens do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de acessibilidade, do ponto de vista de respeito, que o senhor teve exatamente a atenção de tratar aqui no Congresso Nacional. Olha, Napoleão, eu tenho um carinho, uma sensibilidade muito especial a todas as pessoas que tenham algum problema de neurodivergência, seja um TDAH, seja o espectro autista, ou qualquer outro. Eu acho que isso é um problema que tem crescido numa velocidade muito rápida. Eu não tenho informações precisas do que tem causado geneticamente o crescimento desses números em natalidade das pessoas. Hoje, muitas crianças têm sido detectadas com espectro autista e o parlamento ele precisa tomar providência. Hoje nós precisamos entender, por exemplo, que dentro de uma sala de aula, um professor cuidar de 35, 40, 42 alunos já não é uma tarefa fácil. A gente sabe que menino é danado, traquino. Então, agora imagina você ter 40 crianças dentro de uma sala de aula e 2, 3 crianças ali com TDAH, com espectro autista, e você não ter um monitor ali para poder ajudar o professor a conduzir os trabalhos nessa sala de aula. Então, nosso mandato apresentou um projeto de lei para que nós pudéssemos ter um monitor para pessoas com deficiência nas salas de aulas, tanto com espectro autista, TDAH, mas outra deficiência também. Além disso, nós temos um projeto de lei aprovado que é a sala de silêncio. Sim. Sabemos que muitas dessas crianças que têm, ou estudantes, algum problema neurodivergente, eles em alguns momentos, com a zoada, com o barulho, com a presença de um estranho, um conteúdo que eles não assimilem bem, eles entram em crise. E ali eles se batem, se mordem, se jogam no chão, e eles precisam de um local mais tranquilo para descomprimir, para poder acalmar-se. Então essa sala de silêncio é um projeto de lei nosso aprovado, que realmente nós temos certeza aí que ao longo dos próximos anos será muito eficiente para que essas escolas, essas instituições de ensino possam, nesses momentos de crise dessas crianças, esses estudantes neurodivergentes, poder acalmar e voltar as crianças no momento seguinte para a sala de aula ou depois levar para casa. Então é realmente assim, a nossa digital cuidando também das pessoas com deficiência, das pessoas neurodivergentes, com TDAH e com autismo. Aproveitando que a gente já está falando um pouco de saúde, o tratamento com o canabidiol, o que o senhor teve também uma luta e vive aqui junto com muitos parlamentares. Esse tema que é polêmico, evidentemente, mas que cientificamente se tem muitos avanços em relação a esse tipo de tratamento, né, deputado? Olha, ao longo dos anos é cultural que algumas pessoas, a sociedade, principalmente as pessoas mais velhas, possa ter alguma restrição ao uso do canabidiol, né? É uma resistência naturalmente. Uma resistência né? cultural, mas nós precisamos entender que já tem estudos aí que
foram testados ao longo de anos e que já comprovam que o canabidiol, ele realmente tem uso medicinal, ele acalma as pessoas, ele realmente serve em vários pontos para melhorar algumas doenças, algumas especialidades ali que os médicos já podem utilizar. Se você me perguntar a fundo se eu tenho relatos, se eu acompanhei de perto, não. Mas assim, recebi inúmeros profissionais, instituições que nos trouxeram levantamentos e sugestão de proposta de projeto de lei para que nós pudéssemos realmente avançar com o uso do canabidiol. E eu avaliei que se o bem não fizesse, o mal, nós não teríamos nenhum problema com o uso, vamos dizer, em testar. Afinal de contas, todo medicamento que ele é aprovado pela Agência Nacional de Saúde, que passa pela Fiocruz, por várias outras instituições, ele passa por um período probatório ali de teste, de manipulação. Então eu acho que o canabidiol também, num presente, num futuro bem próximo aí, ele vai estar bem presente na sociedade brasileira, como já está em outros locais, mundo afora. Perfeitamente. E nessa linha de saúde, eu também fiquei muito impressionado quando o senhor foi lá para Barretos. Eu me lembro que a gente conversava muito, né? O que é hoje, o que são as células do Hospital do Amor espalhadas pelo Brasil, que o senhor encabeçou, lutou, não foi coisa fácil, para buscar exatamente essa perspectiva, não só do Hospital do Amor, mas toda a infraestrutura que está sendo criada a partir disso no tratamento e na prevenção do câncer lá no seu estado, deputado. Olha, Napoleão, o Hospital de Amor de Barretos é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores presentes que o deputado federal Jadiel Alencar, que o nosso mandato entrega para o estado do Piauí, entrega para Teresina. Eu, por muitos anos, estive à frente como empresário no segmento médico hospitalar. Visitei muitos hospitais, muitas instituições médicas, conheço de perto, conheço a fundo o setor e tive a felicidade de, há 10, 15 anos atrás, conhecer em Sergipe uma unidade do Hospital de Amor. Depois tive a oportunidade de conhecer em Imperatriz, depois tive a oportunidade de conhecer em Barretos, em São Paulo, e em todas elas eu saí encantado com a infraestrutura e principalmente com o pertencimento, com o amor que essa instituição trata os pacientes, com todo o protocolo que eles utilizam. Se falar de equipamento, de infraestrutura, isso aí não cabe nem a gente falar, porque levaríamos aqui horas. Equipamentos todos norte-americanos, alemão. De última geração. De última geração, o que há de mais moderno no mundo. O Hospital de Amor de Barretos hoje é uma referência mundial. E entregar um presente desse ao estado do Piauí, eu que conheço o segmento médico hospitalar a fundo, e que foi um compromisso de campanha nosso em 2022, onde muitos homens e mulheres públicas duvidavam que isso seria possível, um deputado de primeiro mandato convencer a Fundação Pio XII, o presidente Henrique Prata, e conseguiram recurso para levar esse hospital para o estado do Piauí. Nós vencemos todas essas barreiras. Nós vencemos a barreira de apresentar os motivos formidáveis para a instituição, o presidente Henrique Prata, de levar a instituição ao Piauí. Vencemos a barreira de conseguir um recurso e agora vencemos a barreira de, dentro da legislatura, fazer o lançamento da pedra fundamental e iniciar a obra. Então, assim, além de tudo isso, ainda conseguimos, Napoleão, um dos terrenos mais valorosos do estado do Piauí, de Teresina, que é um terreno que era da Secretaria de Patrimônio da União, e juntamente uma articulação com o governador Rafael Fonteles, do deputado federal Jadiel Alencar, junto com o presidente Lula, com a ministra Esther, Ministério da Gestão e Inovação, nós conseguimos esse terreno. Um terreno de quase 7 milhões de reais, no coração de Teresina,
aonde estará brevemente sediado o Hospital de Amor de Barretos. E uma coisa que de coração para coração, né? Que vai tratar com muito coração as pessoas numa situação tão difícil na vida, né? Que só o diagnóstico de câncer já deixa o paciente e a família, né, numa situação extremamente difícil. E você ter isso com a estrutura que tem Barretos hoje em Teresina para o Piauí, verdadeiramente é muito importante. Mutirão da Catarata, como é que foi a experiência? É outra coisa teoricamente mais simples, mas extremamente importante também. Abre a visão de muita gente, deputado. É isso, Napoleão. E antes de adentrar no assunto dos mutirões oftalmológicos, eu quero registrar que o Hospital de Amor de Barretos, um hospital dia em Teresina, ele prestará serviço aí para quase 10 mil famílias por mês. Então são muitas pessoas, Napoleão, é muita gente que terão suas vidas aí salvas, esperança renovada. Iniciaremos com câncer, combate ao câncer do colo de útero, mama, pele, boca, em seguida intestino, pulmão. Então serão iniciando com 2, 3 especialidades e avançando até 7 especialidades. Teremos tomógrafo, ressonância magnética. Então, 2 carretas fazendo o estado do Piauí de norte a sul, diagnosticando preventivamente pacientes que estão ali com câncer no início. Então, é um trabalho brilhante. Meus olhos brilham, coração se enche de alegria quando eu falo da conquista do Hospital de Amor ao estado do Piauí. Perfeito. Já que os olhos brilham, então me fala aí do mutirão da Catarata. E os mutirões oftalmológicos, esse também é mega sucesso. Já são mais de 20 mil pessoas que tiveram sua dignidade restabelecida, Napoleão. Quando eu falo de cirurgia de catarata, de pterídeo, eu falo em restabelecer a dignidade das pessoas, principalmente os mais idosos, que não conseguiam mais realizar suas atividades, como, por exemplo, ir ao banheiro, como, por exemplo, enxergar seus familiares, os filhos, os pais, um irmão, fazer as atividades bancárias, atividades domésticas. E a gente vê que uma cirurgia de catarata hoje, nos hospitais privados, custa de 7 a 10 mil reais. Os 2 olhos, 15 mil reais. Num estado como o Piauí, que tem ainda a renda per capita baixa, que as pessoas não têm condições de pagar 7 a 10 mil reais em um olho para fazer uma cirurgia de catarata, essas pessoas entrarem pela porta inicial da carreta da nossa unidade centro cirúrgico móvel e depois de 5, 10 minutos essas pessoas saírem enxergando tudo. Napoleão, tem pessoas que chegam lá com a catarata branca ou a catarata marrom, que você coloca assim, quantos números tem aqui na mão? Quantos números tem aqui na mão? A pessoa não consegue lhe dizer, não sabe se é 1, se é 5. E não consegue subir uma escada, dar um passo, e depois de 15 minutos você vê aquela senhora, aquele senhor sair pela porta atrás do centro cirúrgico, caminhando, enxergando os números, contando dinheiro, até formiga, Napoleão, passando no chão, essas pessoas voltam a enxergar. Então, realmente, política pública transformadora, política pública na veia. O nosso mandato tem feito uma verdadeira transformação na maneira de fazer política, de estar presente nos municípios piauienses. Perfeitamente. Inclusive na área de infraestrutura, ambulâncias, equipamentos e tudo mais, a gente teria muito a falar, mas senão eu não falo de outros temas. E o senhor, a gente naqueles corredores das comissões, a gente identifica como o deputado da causa PET. Tem sido uma luta na questão animal. Como é que tem sido e quais são os avanços? Onde é que o senhor conseguiu avançar nesse mandato em relação à questão dos animais? Olha, Napoleão, o nosso mandato, ele realmente tem buscado atuar de forma transversal. Nós temos vários eixos que nosso mandato atua e atua com eficiência. Quando você fala de infraestrutura, só pegando um gancho aqui, o nosso mandato já levou ao estado do Piauí aproximadamente 1.200.000 metros quadrados de pavimentação asfáltica. É muito asfalto, Napoleão. Só em Parnaíba, por exemplo, nós temos mais de 300.000 metros quadrados de asfalto aplicado. Isso significa o quê, Napoleão?
Isso significa mobilidade melhorada, acessibilidade, inúmeras ruas de pessoas que moram ali cadeirantes, que não conseguiam sair para fazer a atividade de ir à igreja, de ir na farmácia, na padaria, no médico, numa fisioterapia. Nós temos também a segurança viária, vias sinalizadas, com toda uma infraestrutura de sinalização trazendo segurança, além de valorização, Napoleão, dos imóveis, da cidade, a autoestima das pessoas. Assim, falando de estrutura, nós passaríamos o dia todo aqui falando. Perfeito. E voltando aqui para a causa animal, a causa pet também é um eixo que nós temos uma atuação em Brasília e no estado muito forte, tanto na pauta legislativa, apresentando bons projetos de lei aqui para que possamos melhorar a vida dos protetores, dos tutores, dos animais, mas principalmente levando investimento, recurso ao estado do Piauí. Ontem nós celebramos uma das maiores conquistas do estado do Piauí nos últimos anos, o Pacto pelos Animais, Napoleão. É uma política pública das mais importantes nesse setor no Brasil, onde, através de um diálogo nosso com o governador Rafael Fonteles, um projeto que nasceu e foi sendo lapidado pelo deputado federal Jadiel Alencar e todo o nosso time e o time do governador, criamos o Pacto pelos Animais, integrando, cooperando 5 secretarias. Secretaria de Planejamento, ali dando toda a infraestrutura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Educação e a Secretaria de Segurança Pública, onde nós vamos levar desde mais de 20 mil animais que serão castrados, a microchipagem, que esses animais, uma vez castrados, microchipados, se esses animais forem abandonados, por exemplo, eles poderão ser identificados, o nome do animal, o tutor, aonde é a residência daquele animal ou o abrigo, para a gente poder ter política pública de controle, Napoleão, daqui para frente. Porque aí nós vamos, com isso, começar a controlar natalidade, reprodução, doenças que esses animais na frente de matadouros, de mercado, em praças, começam a transmitir a humanos. Nós vamos poder vacinar esses animais. Além disso, Secretaria de Segurança Pública, com um canal de denúncias no WhatsApp para resposta em até 72 horas, contra maus tratos, abandono, os Simpatinhas, que é o programa do governo federal em parceria com o governo do estado para tirar o RG PET. Então, são inúmeras ações, Napoleão, que o estado do Piauí, os protetores, a sociedade civil comum sonhou em ver a valorização dos animais. Eu sempre digo, quem gosta dos animais gosta dos seres humanos e vice-versa. Perfeito. Então, assim, é outra causa que brilha meus olhos e nós conseguimos marcar um gol de placa lançando o Pacto pelos Animais. A comissão que o senhor comanda, que é a desenvolvimento econômico dos grandes temas econômicos do país, mas às vezes de pequenas ações e de temas que podem parecer, do ponto de vista econômico, pequeno, mas que são importantes, como a gente teve agora, a questão do fim da taxa das blusinhas, deputado. Comissão transversal. Conversa com todos os setores. Falar de desenvolvimento econômico, você pega desde a saúde, a educação, setor empresarial, tudo. Mercado digital, tudo tem desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Nós temos 2 pautas no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, muito quentes nesse momento. A redução da escala 6x1 para a escala 5x2, que eu valido, aprovo, defendo, serei incansável na aprovação. Por quê? Porque eu entendo que o Brasil e o mundo evoluíram muito nos seus processos, na tecnologia, na inovação ao longo dos tempos. Nós não podemos, Napoleão, comparar que um time de colaboradores em uma empresa ou no setor público que há 10 anos atrás estava na era do papel e da caneta ou de um computador ainda meio que ultrapassado e hoje está na era dos computadores, dos supercomputadores, da inteligência artificial, dos grandes data centers, que ele tem a mesma capacidade produtiva do que 10 anos atrás. Então,
trabalho que se fazia em um dia há 10 anos atrás, hoje nós fazemos 3, 4 vezes mais esse trabalho. Então eu defendo a redução para a escala 5x2, qualidade de vida ao trabalhador, bem-estar, saúde, mais tempo com a família. Isso melhora tudo, desde a saúde física até a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Aí temos também aqui, Napoleão, nesse exato momento, taxa das blusinhas. Foi o termo que você criou para isso, né? Pode parecer que é um assunto de menor importância, de menor importância, de pouco peso, mas é um assunto, Napoleão, que tem pesado no bolso de milhões de brasileiras e brasileiros. Todos os dias, aquele cidadão, principalmente de baixa renda, que vai à internet para realizar uma compra de até $50, que tem seu orçamento ali já regrado, limitado, e que no final da compra ali no aplicativo, ele se depara com um imposto, uma sobretaxa, ele tem que voltar tudo e não consegue comprar aquele item porque o orçamento está limitado. Então, precisa haver uma separação, uma retomada, uma reavaliação para uma justiça tributária, porque o cidadão individual, ele não pode ser tratado como grandes importadores. Então, o governo tem o papel de fiscalizar, de coibir produtos falsificados, de má qualidade, toda essa prática. Mas essa conta não pode ser paga pelo cidadão, e principalmente cidadão de baixa renda. Napoleão, eu, você, qualquer cidadão que vá ao exterior hoje tem $1.000 para gastar lá. Na volta, nos duty da vida aí, nas duty free, tem mais $1.000, $2.000. E o cidadão de baixa renda não pode comprar $50 do que ele quer comprar de um orçamento limitado, porque vai ter uma taxação ali para esse cidadão, de maneira nenhuma. Esquecendo, Napoleão, não esquecendo de colocar aqui para todos os internautas de que ao longo dos últimos meses, aonde foi cobrado essa taxação das blusinhas aí, não há comprovação dos estudos que em nada melhorou o crescimento, o fortalecimento da indústria nacional, do comércio nacional. Então, de nada adiantou. Nem a arrecadação para o governo. Impostos federais não cresceram, pelo contrário, fizeram foi reduzir, e em consequência disso o ICMS, que é cobrado ali em decorrência dos impostos federais, no Brasil todo foi uma redução de 230 milhões. Pois é, um deputado como Jadiel Alencar, numa entrevista como essa, a gente não pode fazer na escala 5x2. Tem que ser na 6x1 para poder dar tempo exatamente da gente conversar, porque seriam tantos temas que a gente ainda teria para abordar, que só em novos programas a gente vai conseguir fazer isso. Jadiel Alencar, Republicanos Piauí, deputado federal, muito obrigado por ter vindo aqui à nossa classe e dessa oportunidade do telespectador da Band poder ouvi-lo e conhecer um pouco das suas ideias e do seu trabalho aqui no Congresso Nacional. Napoleão, eu agradeço o espaço aqui a todo o Grupo Bandeirantes. É sempre uma satisfação poder levar notícias relevantes a toda a sociedade, desde Salvador, no nosso amado estado da Bahia, até São Luís do Maranhão, passando pelo estado do Piauí, pelo qual aqui eu deixo um abraço a todos os nossos amigos piauienses, dizer que o deputado federal Jadiel Alencar segue trabalhando muito, porque ver a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa população, não tem preço. E nós seremos incansáveis cada dia mais nessa luta. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais um programa da série Nossa Classe. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.